Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou Adolfo Euclei e você está no canal Sagata Historiador. Bom, vídeo de hoje eu quero trocar uma ideia com vocês sobre um livro muito importante, que é esse daqui. 1932, A Guerra Paulista, de Hélio Silva. Esse foi um livro que eu só fui descobrir depois de uma certa idade. Alguns meses atrás, e eu li ele. E eu fiquei impressionado com a riqueza de detalhes de documentação histórica que esse livro trouxe sobre a Guerra Paulista. E é muito, mas muito interessante que eu nunca ouvi falar desse livro nos meus tempos de escola. Nos meus tempos de escola me ensinado que em 1932 os paulistas estavam lutando porque queriam ser independentes, né? Eles eram separatistas. E na verdade o que demonstra é que esse livro, segundo esse historiador, viveu na época, entrevistou pessoas também, ele afirma que não. 1932 era um aviso do povo paulista pedindo a volta da Constituição, porque o que acontece? Em 1930, Getúlio Vargas ele dá um golpe de regime militar, ele dá um golpe, e aí o que acontece? Os paulistas eles começaram a pedir a volta da Constituição, porque o Getúlio Vargas estava fazendo um negócio chamado Estado Novo. E os paulistas avisaram, falaram, não, isso aí nós não queremos fazer parte disso, nós queremos independente, nós queremos que volte a Constituição antiga, que a gente volte a ser uma Constituição. Tanto que 1932 é chamada de a Revolução Constitucionalista, entende? A Revolução Constitucionalista. Só que, por que não é ensinado isso na escola? É ensinado que os paulistas, isso foi ensinado na minha escola, meu professor de história falava isso, né? Foi através, porque muito, quando a gente é adolescente, é formado pela opinião dos professores, né? E eu me lembro muito bem que o professor da época falou, não, os paulistas queriam separação, se separar do Estado do Brasil, né, que iam se tornar uma nação independente e tal. E na verdade de certa forma, é uma mentira. Aqui ele menciona uma pessoa ou outra que queria, mas o fato é que o que o paulista queria era de volta à Constituição e acabar com o regime, com a ditadura. Mas por que eles vão falar isso? Vão falar que os paulistas queriam uma separação. Se os paulistas queriam separação, por que então o Getúlio Vargas não deixou? Por que ele não deixou? Você já sabe por quê, né? Se São Paulo se separa, acaba o projeto integralizador do Getúlio, né? Outra coisa, né? Os rendimentos econômicos que São Paulo sempre trouxe para a União eram extremamente cruciais e para o regime do Getúlio. Getúlio Vargas sem São Paulo não seria nada, né? Não é à toa que ele se utiliza de todos os esforços para impedir que a Revolução Constitucionalista se espalhasse. Durou pouco tempo, mas ele fez de tudo para que se espalhasse e, claro, de certa forma pediu para que houvesse a mentira. E é engraçado que quando a gente olha hoje no ensino de história, principalmente na história paulista, é praticamente proibido o paulista ter orgulho de ser paulista. Eu vou comentar isso num vídeo à parte, mas é praticamente proibido ter orgulho. Por quê? Exatamente por causa dessas visões. Querendo ou não, o paulista ele comanda a política no Brasil. Você pode pegar aí, por exemplo, o Lula. O Lula é nordestino. Mentira. O Lula ele pode ser até nordestino, mas toda a sua política ela é paulista. Toda a história, toda a trajetória que o Lula fez foi em São Paulo. Não foi no Nordeste. Se o Lula continuasse na cidadezinha dele no Nordeste, ele nunca seria nada. Ele foi alguma coisa porque ele veio para São Paulo, trabalhou como metalúrgico, se tornou lá a liderança na metalurgia, fundou o PT e aí se tornou alguma coisa. Mas, então assim, a história do Lula está ligada com São Paulo. O vice, paulista também, né? O vice é paulista dele. O picolé de chuchu, né? E assim vai. Então a política brasileira ela é comandada de certa forma, ela tem muita influência paulista. E sem essa sem o paulista,
o que a gente chama de Brasil seria muito difícil de se caminhar. Seria muito difícil de existir, né? Então, o que que acontece? Eles necessitam jogar o paulista de joelhos para fazer com que continue essa coexistência, né? Eu vou comentar um pouquinho mais. Alguém pode até em um momento futuro falar assim, não, mas é contraditório. Os paulistas comandam a política brasileira, mas é proibido ter orgulho de ser paulista? Exatamente. Pare para observar, quando foi a última vez que você ouviu o hino do estado de São Paulo? Quando foi a última vez? Eu nunca ouvi isso na escola. Por que não é ensinado o hino do estado de São Paulo? O hino do Brasil a gente sabe. O hino do Corinthians, do time do São Paulo, o hino do Palmeiras, te ensinam. Mas por que nunca ensinaram o hino de São Paulo para você? Por que seu professor ele nunca mencionou, opa, os paulistas em 32 eles estavam lutando pela... Por quê? Porque eles são a favor. Normalmente o professor de história, se ele for comunista, ele vai ser ele será pró Getúlio Vargas. Ele será pró Getúlio Vargas. Ele vai falar bem do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas foi um herói, industrializou o país, criou a carteira de trabalho, direito trabalhista, deu voto para a mulher. Eu já utilizei esses argumentos. Não em sala de aula, né? Mas eu já utilizei e eu já acreditei nesses argumentos. Mas o fato é que Getúlio Vargas, ele lascou com a cultura paulista. Ele obrigou estrangeiros né? Ele tinha um problema de unificação com o país. E aí o que acontece? Ele criou uma lei obrigando todos a falarem português. Se Getúlio Vargas não tivesse feito essa lei, São Paulo hoje ele seria pelo menos, falaria assim, uns 3 idiomas aqui. Italiano, espanhol e o português. Nós falaríamos 3 idiomas, mas não, a gente é monolíngue. Por quê? Porque ele simplesmente fez isso, né? Mas estamos aí, né? Vamos trocando uma ideia. O vídeo é esse, tá? E fica a indicação, tá? Estudem história para não serem enganados. Esse aqui é Hélio Silva, baita livro, é um dos, né? Tem outros livros dele como 1930, Revolução Traída, 1931, Os Tenentes no Poder, 1926, A Grande Marcha e Sangue na Areia de Copacabana. Tem um outro também, né? 1932, A Guerra Paulista, que é esse aqui. E tem um outro sobre 1932 que fala sobre a guerra em si, detalhes do heroísmo da guerra. Um outro livro com muita referência da época, mensagem do próprio Getúlio Vargas, mensagem dos constitucionalistas. E termino esse vídeo aqui cantando uma música, né? Salve bravos soldados constitucionalistas, salve o povo guerreiro, salve o povo paulista. 1932, MMDC, nunca esqueceremos de vocês. Salve bravos soldados constitucionalistas, salve o povo guerreiro, salve o povo paulista. 1932, MMDC. Um abraço a todos os paulistas e quem gosta de história.